Boa noite, amigos, alunos, professores da nossa Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical. Estamos dando início a mais um projeto Segundas de Primeira, hoje trazendo o professor de saxofone da nossa escola, professor Fábio Andrade. Ele é professor de saxofone, ele é formado em licenciatura em música pela Universidade Federal de Pernambuco, tem pós-graduação em pedagogia do ensino do instrumento pela Universidade Federal de Pernambuco, e ele vai conversar conosco sobre um tema muito relevante que vai interessar a todos, que é sobre a música e o mercado de trabalho. Vai ser bem interessante, vocês podem fazer perguntas, a gente vai estar repassando as perguntas para o Fábio, né? E vamos ter um bate-papo legal. Já estou vendo aí várias pessoas entrando, né? O Fábio também já se encontra aí na nossa sala, né? Temos a professora Ibrantina, né? Temos quem mais? Carol Cavalcante, Ademir Pereira. Então vamos chegar junto aqui, né? E vamos dar início a esse bate-papo com essa pessoa maravilhosa, né? Que todos conhecem, que é o nosso Fábio Andrade. Eu vou chamar ela aqui para a gente começar. Lembrando, né, que esse projeto acontece toda segunda-feira. Pronto, ele chegou. Chegou, Fábio. Aí, boa noite, Fábio. Boa noite. Tudo bem, boa noite a todos. Estão me escutando bem? Tá todo mundo me escutando bem, né? Hein, Fábio? Tô tranquilo, tá tranquilo. Tá bom. Tranquilo, né? O volume tá Você legal. já chegou Tá. aí armado aí com o saxofone, né? É. Sax alto. Esse é o sax alto. Isso. Se chegou armado com o saxofone, eu acredito que vai querer tocar alguma coisa logo no início, né? É, dá uma palhazinha rapidinha. Já dá uma palavrinha rápida, né? É. Então é isso, é um prazer, viu, Fábio, você ter aceito, né, fazer essa live aqui no projeto Segundas de Primeira para os nossos alunos e professores também da casa, né? E a gente já, desde já vai agradecendo a sua presença, né? Você, eu acho que está trazendo um tema muito relevante, né, para É verdade. o momento que a gente vive, né? Eu acho que uma pessoa melhor para falar sobre esse tema como você, porque você assim, sobre explorar realmente o mercado de trabalho, né? Você é professor, você é músico instrumentista, você é produtor musical, você é diretor musical de teatro, de música, né? E assim, tem uma bagagem muito grande. Então, vai ser muito importante a sua palavra para os nossos alunos, né, e professores. Então aí, Fábio, o que é que você dê sua boa noite e diga o que é que você está Boa noite a fazendo todos, nesse né? momento aí. Desde já gostaria de agradecer, primeiramente a Deus, né? Depois a gestão da escola, né? Em nome do professor Murilo. E a você também, professor Arilson, em nome de todos os professores, por esse projeto, né? Que tem elevado tanto o nome da escola, né? Tem trazido temas tão relevantes para o nosso aprimoramento, né? É. Então, você vai tocar, vai Vou, tocar vou inicialmente? tocar. Então, pode dizer. É. Posso? Pode, sim, fica à vontade. Tá dando para escutar o playback? Tá sim.
É isso aí. Ok, Fábio. Vamos lá. Fábio, tá me escutando? Oi. Teve um probleminha de som aqui, mas agora eu acho que já voltou. Tá melhor. Tá me escutando, né? Tô. Pronto. Cortou um pouquinho o teu som. Foi. Eu acho que é a questão do som mesmo. Aí tá. Vamos dar início, né? Isso. Vamos lá. Nosso bate-papo. Vê só. A gente sabe que eu gostaria sempre, pergunto, né, a todos os professores que vêm aqui nessa primeira, a falar um pouco, né, sobre a sua experiência musical, como iniciou, né, a sua formação acadêmica, né, e também como você encaminhou sua formação profissional no mercado de trabalho, né, como você deu encaminhamento a isso, né. Posso? Pode começar. É interessante que a música ela entrou na minha vida, né? Sem, a princípio, eu não tinha nenhuma pretensão, né? Até porque na época do ensino regular, né? Não que eu seja tão velho, eu ainda alcancei música nas escolas, né? Eu morava em Olinda e aí lá eu ainda alcancei música, aula de música, né? Só que nessa época eu não me interessei. Eu estudava no Estadual de Olinda, que eu morava em Olinda, Estadual de Olinda, então quem ministrava aulas de música lá eram duas freiras da Academia Santa Gertrudes, que é no Alto da Sé. Mas nesse período eu nem despertei nenhum interesse por música. E aí, segui o tempo, eu me mudei para Abreu e Lima, né? E aí foi quando, na minha adolescência, a gente sabe que a adolescência é uma fase muito elétrica, muito energética, né? Aí eu saí de Olinda, que era muito movimentado, né, acostumado a muito movimento. Aí quando eu cheguei em Abreu Lima, uma cidade totalmente pacata, totalmente parada, né? E assim, eu disse, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para ficar sem fazer nada na adolescência, né? Ainda bem que eu pensei assim, né? E aí eu tive um amigo que eu acho que esse amigo foi fundamental nessa questão da minha escolha, né? Porque eu não, até então eu não sabia. Na minha família não tem nenhum músico, né? Ninguém na minha família é músico. E aí começou alguns cursos na escola que eu estudava, que era o Polivalente de Abreu Lima. E aí eu tinha escolhido fazer um curso técnico em arquivo, eu não sabia nem para que servia isso, né? Mas eu queria me ocupar de alguma forma, né? Mas aí ele chegou para mim e disse, não, Fábio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aula de música. Esse rapaz, aula de música, eu só sei tocar flauta doce, buraco fechado, buraco aberto, esse negócio vai dar certo. Disse, não, bora que eu te ajudo. E aí foi, e assim aconteceu. Eu entrei na aula de música com o professor Maninho, que é muito conhecido, né? Uma família muito tradicional de músicos renomados aqui em Abreu Lima, a família Lira. E aí, Maninho estava formando a banda lá de música da escola, do Polivalente, né? E dando aula de música. Ele se ofereceu para dar aula de música gratuitamente na escola. E aí eu comecei a estudar lá com ele, né? E isso em 89. Faz um tempinho já, né? Em 89. E assim, eu já. Mas assim, eu já comecei um pouco tarde, né? Porque eu estava com 17 anos nessa época. Eu comecei um pouco tarde. Aí estudei com ele lá na escola, comecei a tocar. Aí foi interessante a escolha do instrumento. Essa foi fantástica, cara. Eu não tinha nem noção de qual instrumento eu iria tocar. Mas quando ele chegou para apresentar os instrumentos, que eu olhei para o sax e disse, rapaz, é isso. É esse o meu instrumento. Não sabia nem qual era o som do instrumento. Mas eu me encantei pelo instrumento. E aí, só que mestre de banda, né? Não é você que escolhe o instrumento, né? Ele é que escolhe o instrumento para você. E assim foi. E assim foi, né? Aí, graças a Deus que ele me deu o saxofone, que era o instrumento que eu tinha escolhido, e aí eu comecei
a tocar saxofone com ele. E aí, no ano seguinte, eu entrei no quartel. Aí fiquei meio que impossibilitado de continuar com as aulas, né? Mas aí ele começou a montar a banda municipal, né? A banda municipal aqui em Abreu Lima. Isso em 91 já. E aí ele me convidou. Eu disse, caramba, verdinho no instrumento, na música, né? Eu disse, mas eu não posso perder essa oportunidade, né? Ele depositou a confiança em mim, me chamou, né? Teve a consideração de me chamar. E aí eu fui. Comecei a estudar, a tocar na banda municipal de Abreu Lima, né? Na época a gente foi contratado pela prefeitura, em 91. E aí foi quando eu percebi, eu disse, não, rapaz, aí eu tenho que realmente buscar a minha melhora como músico, né? Porque até então a gente sabe que a formação de, de maestro de banda, né, é aquela formação que ela é muito direcionada para você tocar, né? Você tocar o instrumento. E eu disse, não, eu tenho que procurar melhorar musicalmente. Eu disse, como é que eu vou fazer isso? Aí eu sempre estava vindo, quando eu comecei a viver no meio musical, eu comecei a assistir a Banda Municipal do Recife, né? E assistir os concertos da banda, achava muito lindo, eu ficava totalmente encantado com o som da Banda Municipal do Recife. E eu disse, não, eu tenho que vir para o Recife para estudar. Eu disse, como é que eu vou fazer isso? Aí o irmão de Maninho, que é o finado Paulo Lira, ele era maestro da banda da escola do centro. Aí foi quando eu conversei com ele através de Maninho, pedi o contato dele para conversar com o Paulo Lira para pelo menos ter mais uma prática de banda, né? Para me ajudar musicalmente. E aí foi quando eu entrei na banda do centro, de criatividade, antigo centro de criatividade, né? Entrei lá com o maestro Paulo Lira, muito rígido, né? Ele sempre foi muito rígido nessa questão da musicalidade. E aí eu comecei a estudar, aí o ingresso na escola teve alguns pontos que vale a pena ressaltar e falar aqui. Eu tive pessoas na escola que foram muito ajudadoras, né? Primeiro foi o professor, na época era gestor, Nilson Galvão. Ele me encontrava sempre lá na escola e perguntava, você é aluno da escola? Eu disse, não, porque ele só me via mais no período da banda, né? Eu disse, você é aluno da escola? Eu disse, não. Por que você é aluno da escola? Eu disse, não, porque, sei. Aí ele disse, você quer fazer o teste para entrar na escola? Eu disse, quero. Aí foi que foi. Duas professoras que eu não esqueço, ficou marcada. Foi a professora Enivalda e a professora Ivonice. Foram duas super mãezonas. Porque eu tinha que fazer o teste, né? Para ingressar na escola. Que o ano letivo da escola já tinha começado. E aí eu fiz um teste com a professora Enivalda. Foi tranquilo, né? Porque a teoria já era mais tranquilo, né? Mesmo assim ela me ajudou muito, né? Mas a professora Ivonice foi de uma benevolência absurda, porque assim, como a gente comecei em bom marcial, então eu não solfejava. Não solfejava de jeito nenhum. Então, quando foi para fazer a prova de solfejo, foi terrível. Foi um desespero. Ela pediu para eu solfejar, eu não sabia solfejar. Ela dava a altura da voz, eu cantava na altura da voz dela. Aí ela disse, olha, meu filho, veja só, eu vou fazer o seguinte por você, eu vou lhe provar, mas você vai ter que melhorar muito esse seu solfejo. Aí foi quando eu realmente entrei no coral, né, coral verde canto, para justamente melhorar a questão do solfejo. E nesse intermédio, na banda do centro, aí o que aconteceu? Como eu falei com o Paulo Lira para entrar na banda do centro, então o Paulo também era professor do Rotary. E aí eu ia ajudar ele também lá no Rotary Club, uma vez que era na estrada do Brejo, no Recife. Depois surgiu uma oportunidade também para começar uma escola, também com o Paulo Lira. Começar uma escola, qualquer coisa, dê um break aí, porque senão eu vou falar aqui até. Aí depois surgiu uma nova oportunidade com Paulo Lira, que estava sendo montada uma escola em Afogados da Engazeira. A secretária de Educação de lá de Afogados da Engazeira conhecia ele, conhecia o trabalho dele, sabia do compromisso, da responsabilidade dele com a música, né? Aí chamou ele para formar a escola de Afogados da Engazeira, isso em 94, foi, né?
acho que foi 94, não tenho precisamente a data. Aí ele me convidou aí foi, nessa época foi Crisóstomo, foram algumas pessoas para justamente fazer o trabalho, né? O trabalho pioneiro lá em Afogados de Gazeira, para montar a escola lá. Aí eu comecei a trabalhar, aí foi quando eu comecei a realmente dar aula. Sim, aí voltando para o centro de atividade. No período que eu estava estudando lá, nesse período, ainda existia a questão do estágio. Aí teve outra professora também que foi fantástica, que é a professora Terezinha. Na época ela era gestora da escola. Aí havia estágio, né? Vaga para estagiar na escola. Aí ela chegou para mim e perguntou: Você quer estagiar na escola como professor de saxofone? Eu disse: quero. Aí pronto, eu comecei a estagiar na escola a partir daí. Era estágio ainda, eu acho que nessa época começou o Jorge Guerra também começou a estagiar lá na escola. Então, a partir daí foi que começou eu não tinha pretensão nenhuma de ser professor, só entrei na escola só na época para melhorar musicalmente. E aí surgiu essa oportunidade de ensinar na escola. Aí foi quando eu comecei realmente a ensinar na escola, através desse estágio, né? E foi muito bom, muito bom. Isso E, aí já está, assim, você já deu margem, né, para a minha segunda pergunta. Porque, assim, a gente vê que grande parte dos jovens, dos alunos, entram precocemente no mercado de trabalho, não é verdade? é, Subsistência, né? E, assim, como é que é lidar com esse dilema? De você ter que trabalhar, né? Você já ia para Afogados da Engazeira, isso, que é uma cidade distante. é, Como é que trabalhar e estudar, e ter que estudar, porque a gente sabe que estudar música requer tempo, principalmente estudar o instrumento, requer muito tempo. E como é lidar com essa situação? E o que você teria também para dizer a esses alunos, né, que então, já chega numa certa idade, né, a juventude, 16 anos, 17, e precisa estudar, mas também tem a questão da subsistência. assim, você tem que ter primeiro o foco, né? O foco. Se você não tiver um foco, né? Um foco na sua vida, se você não tiver o direcionamento, né? Você aí eu separei algumas coisas aqui. Se você não souber o que você quer, né? Você não vai saber onde você vai querer chegar, né? E a questão do trabalho, a gente tem que saber separar, né? O trabalho é necessário, mas para que eu possa desenvolver um trabalho de qualidade, eu também preciso me qualificar. Então, foi justamente isso que eu pensei. Se para que eu possa conquistar, né, eu preciso investir. Investir no estudo, investir na capacitação, na formação. Até em relação a isso, eu tenho uma história bastante interessante para citar aqui. Uma colega daí do centro mesmo, né? Ela estava muito triste um período porque ela não conseguia trabalhar, né? Meio que revoltada, né? Ela disse, olha, veja só, eu vou fazer o seguinte, fiz algumas perguntas, eu vou fazer algumas perguntas aqui a você. Aí ela disse, você tem o seu currículo? Pronto. Aí ela já regalou os olhos para mim, né? Disse, qual o seu currículo? Ela regalou os olhos para mim, seu currículo está organizado? Você tem espalhado o seu currículo por aí? Não, mas eu toquei com fulano, toquei com... Eu disse, não, eu estou falando de comprovação. Como é que você vai comprovar a sua experiência? Você tem que ter experiência comprovada. Né? Aí eu disse para ela outra coisa, disse, pronto, faz o seguinte, faz de conta que eu sou um dono de uma empresa, eu quero contratar. Me convença porque eu tenho que lhe contratar. Ela arregalou mais os olhos ainda, eu disse, está vendo? A gente precisa se organizar, você precisa se organizar. Você precisa correr atrás da sua formação, né? Porque hoje em dia não dá para você ser só instrumentista, né? Os concursos militares, né? Antigamente as provas eram bem mais simples, né? Hoje elas são muito mais complexas, né? Muito mais difíceis. Né? Tem mais vagas? Tem mais vagas, mas elas são muito mais difíceis do que antigamente, né? E o mercado de trabalho está aí. Se você é muito maior, porque assim, inclusive ninguém queria dar aula. Ninguém queria dar aula.
Todo mundo só queria tocar. Só queria tocar. E hoje? Hoje, todo mundo está correndo atrás dessa questão da formação para dar aula, correndo atrás da aula. Aí eu fiz aqui, eu coloquei alguns tópicos aqui sobre as áreas de atuação, né? Como instrumentista, né? Aí, como instrumentista, onde é que você pode atuar? Você pode atuar numa banda de música, pode atuar numa banda de música de igreja, porque tem pessoas que querem aprender música só para tocar na igreja, né? Como em banda de forró também, tem gente que trabalha com banda de forró, carteira assinada, né? Recebe o seu salário direitinho, né? Banda de baile também, que é o que infelizmente hoje a gente está nessa pandemia, está nessa situação, né? O Big Band, grupos de cerimônias, casamento, aniversário, colações de graus e etc., né? Acompanhando artistas, né? Tocando com artistas, né? Orquestra de frevo, né? Solos, duos, trios, né? Gravações em estúdios, né? Cruzeiros, até em relação a trilhas para cinema e teatro, né? Aí, cruzeiros, pronto, vou citar um exemplo bastante prático. Tem um amigo nosso, que é Marcos Acioli, né? Isso. Marcos Acioli, isso. É, ele é, ele é muito disciplinado. Marco Acioli é muito disciplinado. Ele sabe o que é que ele quer. Hoje ele está fazendo o quê? Ele está tocando em cruzeiro, né? Inclusive nessa pandemia ele ficou, né, em alto mar, eu até entrava em contato com ele e falava, aí ele dizia, Fábio, aqui está melhor do que aí, porque eu estou em alto mar, o vírus não chega aqui não. Aí tem essas possibilidades de mercado de trabalho, não é isso? Como instrumentista, né? Inclusive é, é, eu tive outras experiências, né? Além dessas que eu já falei, eu acho que você também vai falar, não sei se eu vou antecipar a sua pergunta, que é com teatro, né? Em 93, nessa época, surgiu a oportunidade de participar de um espetáculo chamado Alto da Compadecida, que era uma montagem da Dramarte Produções, um grupo do Recife, né? E era um texto de Ariano Suassuna, como já é bastante conhecido, né? E aí ia fazer sonoplastia, eram 3 sopros e 2 percussão. Os 2 rapazes tinham a montagem foi formada com alguns músicos que faziam parte na época da banda da Unicap, e aí 2 músicos precisaram se ausentar, e aí Guerra, grande parceiro, grande irmão, né? Um amigão do coração. Aí Jorge Guerra convidou a mim e a Marcos Paulo, outro amigo, né? Para que a gente pudesse fazer parte da banda que acompanhava esse espetáculo. Então a gente passou 18 anos em cartaz com esse espetáculo Alta Compadecida. Inclusive nós recebemos homenagem na Câmara, na Assembleia Legislativa do Recife, né? Nós fomos homenageados. Também trabalhei no... Aí depois Jorge Guerra teve que se ausentar, aí eu assumi a direção musical no lugar dele, de Jorge Guerra, né? E aí depois ele vinha, fazia apresentação junto com a gente, depois não dava, porque na época ele estava na banda, né? Estava na época da Polícia Militar, parece. Aí teve que se ausentar. Aí também trabalhei com um grupo de teatro, aí já foi direção, né? Fiz a direção musical de Cantarim e Cantará, né? E fiz a direção musical da Gema do Ovo da Ema, outro espetáculo. Esses 2 espetáculos são espetáculos infantis. O outro é adulto, né? E aí também participei. Eu acho que se Naná tiver aí, ela apareceu aí agora. Foi? Isso. Pronto. A gente participou. Pronto, a gente participou junto de um espetáculo, O Amor do Galo pela Galinha. Espetáculo lindo, fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Muito bonito espetáculo. Esse espetáculo. O Amor do Galo pela Galinha d'Água, também trabalhei. Isso como instrumentista, né? Como instrumentista também trabalhei foi Cantigas ao Sol, que era um musical
em homenagem a Luiz Gonzaga. Muito lindo o espetáculo. Muito lindo, muito lindo. Então, assim, eu saí aproveitando as oportunidades que me eram oferecidas, né? Trabalhei com orquestra de baile, trabalhei com um grupo, orquestra de frevo. Pronto, a minha primeira viagem que eu fiz internacional foi com orquestra de frevo. Em 98, foi. Tem o seguinte também, né? Não é só aproveitar a oportunidade, é isso, mas tem a questão profissional, que você é uma pessoa competente, mas também tem um lado humano, de relação, de Isso, relacionamento, isso. As relações interpessoais, né? São as relações interpessoais que são fundamentais. Né? Você saber chegar, você saber ficar, e você, quando se precisar sair, você procurar deixar as portas abertas. Né? Porque as relações interpessoais, elas são muito, muito importantes, muito importantes. Não adianta você ser um bom músico e ser uma péssima pessoa. Uma pessoa que ninguém queira estar do seu lado. Nossas relações interpessoais, elas são fundamentais. Aí, voltando à questão da orquestra de frevo, aí foi em 98 que a gente foi tocar. Na época, eu trabalhava com a banda de baile, que era chamada Banda Swing, que era do final do Carmelo. E aí, em 98, ele recebeu a proposta e aí foi uma galera muito boa. Acho que o estava no meio, Gilberto, né? Forró estava no meio, Evandro também. E a gente foi tocar o carnaval, foi o Carnaval Gado, em 98, né, França? Nessa época eu tava na Copa, né? Aí a gente foi muito bom, muito bom. certo? É, você também fez vários cursos, né? Assim, já pensando no mercado de trabalho. Né? Você fez Isso, curso de braille, né? Isso. Fala um pouco sobre isso isso que é. você fez também, né? A pós-graduação e a licenciatura. Isso, pronto. Aí, sim, em relação à graduação, Oportunidades também. essa da graduação foi muito boa, Eris, foi muito boa essa pergunta. Por quê? Assim, eu tinha na minha cabeça, graças a Deus, eu sempre trabalhei, né? Sempre, é, é, ou dois lugares, sempre trabalhava em dois lugares, né? Fora as tocatas de finais de semana que, de vez em quando, aparecia com orquestra de baile, ou com grupos de cerimônia, essas coisas assim. Aí, eu sempre trabalhei. E, assim, no período que eu pensava em fazer a minha graduação, eu sempre escutava as pessoas dizerem, né? Passava pelo corredor da escola e escutava as pessoas dizerem: a faculdade federal tá com nada, tá com nada, o ensino lá não é bom, não é legal, os professores não são legais. Aí eu fui guardando essa imagem, né? E aí, como eu sempre trabalhei, eu na época, né, na minha infantilidade, eu não corri atrás na época, né? Aí eu paguei o preço porque teve os dois concursos para professor de Estado e eu não fiz, né? Aí foi quando aconteceu um fato bem importante. Eu estava trabalhando em dois lugares, não, né? Foi em dois lugares, aí em três, né? Em três lugares na época. Era aqui em Abreu, tinha voltado a trabalhar em Abreu, trabalhava aí no centro, né? E dava aula em escada. Depois eu vou falar dessas experiências, né? E aí o meu contrato de escada foi cancelado. A renovação do meu contrato no centro acabou. E aí eu só fiquei em Abreu e Lima. Aí eu disse: caramba, eu disse, e agora? Botei a mão na consciência e disse. Inclusive, aí eu vou citar uma fala de um outro amigo meu chamado Newton Caivano. Newton Caivano é um grande amigão, um grande amigão. Ele chegou e disse: Fábio, vê só, a faculdade é 5 anos. 5 anos passa, não passa? Disse: passa, Newton. Se tu tiver aqui fora, os 5 anos vai passar, não vai? Ele disse: vai. E se tu tiver lá dentro, vai passar do mesmo jeito, não vai? Ele disse: vai. Ele disse: qual é o melhor? Aí a ficha caiu. Aí a ficha caiu. Eu disse: rapaz, eu preciso correr atrás da minha graduação. Eu preciso. Porque assim, mesmo que eu tivesse esses empregos, né? Eu precisava dessa questão da formação, né? Aí eu corri atrás da graduação e aí foi barra, né? Foi barra, porque assim, trabalhar e estudar com a família, né?
que também a família também, a gente tem que ter tempo para a família, então é pesado. É aí onde você justamente tem que saber o que é que você quer, você tem que ter o foco. Se não tivesse foco, né? E assim, foi pesado porque e eu também botei um propósito, né? E eu disse, eu não quero reprovar nenhuma disciplina. Eu não posso, na verdade, né? Eu não posso. E aí, graças a Deus, eu consegui concluir a graduação e depois disse, não, agora é após. Porque a graduação hoje já é um pré-requisito, né? Hoje é um pré-requisito a questão da graduação. Então, após já é o plus, entendeu? Você já pronto, eu corri atrás e essa a pós-graduação também foi muito bom. Em pedagogia do instrumento, né? Foi muito bom. Foram pessoas que eram da minha sala aí eu estava do lado de um aluno meu, que foi Marcos Aciola. A gente fez a pós-graduação junto, né? Aí estava lá eu, Luiz Carlos, professor Luiz Carlos daí também, estava Marcos Aciola, né? Professor Eneida, também lá na pós-graduação juntos. Foi muito bom. Então, assim, eu corri atrás, né? Eu disse, não, tem que correr atrás. Não dá mais para ficar marcando passo, né? Tem que correr atrás da questão da formação. Me fala um pouco, como você está vendo o mercado de trabalho no nosso estado, na área de música, né? E no Brasil como um todo, como está o mercado de trabalho atualmente? A questão do mercado de trabalho, né, a gente tem visto que, por causa dessa pandemia, né, a gente tem sofrido bastante. Principalmente Aí, quando eu digo sofrendo bastante, eu me refiro mais às pessoas que trabalhavam na questão da informalidade, né? Aqueles músicos que trabalhavam em barzinho, os músicos que trabalhavam, né, em orquestra de baile, em cerimônia, né? Porque os músicos que fazem parte das bandas militares, das bandas municipais, das orquestras sinfônicas, né? Até certo ponto ele tem a questão do salário todo final do mês, né? Independente de pandemia ou não, né? O salário está lá. Mas o músico que dependia, né, de estar tocando para receber, né? Se ele não tocar, ele não recebe, ele tem sido penalizado, né, diante desse sistema atual, dessa pandemia, né? E aí, o que é que a gente tem aprendido com isso? A gente tem aprendido com isso que a gente tem que se reinventar, né? A gente tem que buscar alternativas, né? Sobretudo até nós, professores, né? Que eu nunca fui assim tão fã da tecnologia em relação às aulas virtuais, né? Então, hoje, os professores estão tendo que fazer isso. Não tem opção. Não tem opção. Você corre atrás, né, dessa questão de estar antenado nessa questão da tecnologia, né, dessas aulas. Porque hoje a questão da aula virtual, né, essas aulas online, né, estão não só as aulas online, mas também as apresentações, né? Que hoje tem até um conhecido, um amigo daqui de Paulista, que é Wagner, que ele tem feito apresentações, né? Leva um caixinha, aí vai lá, como ele não pode tocar no ambiente, ele toca na área externa dos apartamentos, né? Bota um play along lá e vai e toca. Né? Antigamente ele toca com a banda Túnel do Tempo. E aí ele está fazendo isso, né? Fazendo aniversários, né? Jantar romântico, né? Leva o caixa, né? Não dá, e fica tocando, seja na área de eventos dos apartamentos ou em frente à casa das pessoas que contratam ele, né? Então a gente está passando por essa situação, né? Que não está fácil, né? A gente não pode dizer que está todo mundo no mesmo barco, porque a gente não está no mesmo barco, né? Uns estão numa situação melhor, outros estão numa situação um pouco mais difícil, né? Por causa dessa situação, dessa pandemia, que não é no Brasil, ela é mundial, né? Assim como os músicos brasileiros estão sofrendo, os músicos de outros países também estão sofrendo, né? A gente vê orquestras sem poder se apresentar, né?
as bandas, grandes bandas de renome, sem poder se apresentar, fazendo gravações, né? Gravações de vídeos e postando, né? Os corais, né? Fazendo gravações e postando, porque não dá para aglomerar agora, né? É, você falou, né, que a gente está numa situação melhor, está numa situação melhor, quem já é empregado, já recebia. Isso, Quem está sim, esperando o concurso, quem está esperando o pois é, concurso, né, para fazer, vai esperar um bocado, né, porque está é, tudo fechado. E a Banda Sinfônica pois do é. Recife faz, acho que uns 15 a 20 anos que marcou E essa orquestra em relação, sinfônica, né, então realmente está fechado o mercado para em poder relação receber a, música popular. é, pois é. Em relação a isso, eu tenho até uma questão também, né, assim, da questão do mercado de trabalho, né? É, tipo, assim, o cara, ele tem o desejo de tocar, de ser músico da banda sinfônica do Recife. Aí eu vou trazer para minha área de saxofone. Ah, eu quero fazer o concurso para entrar na banda da cidade do Recife. Quando é que vai abrir o concurso para a banda sinfônica da cidade do Recife? O naipe de sax já, já tem muito saxofonista, né? Então a gente também tem que ter sabedoria em relação a isso, né? Porque o naipe da banda sinfônica da cidade do Recife, né, quando é que vai se aposentar? Né? Quando é que vai abrir concurso? Né? E se abrir concurso, será que vai abrir vaga para sax? Então a gente tem que estar ligado no mercado de trabalho, né? Saber que aquilo que não só querer, você tem que saber o que é que você quer e se é possível, né? Se é possível. E assim, e você hoje no mercado de trabalho, você tem que ser também bastante eclético, né? Tem que ser eclético, né? Você tem que estar sempre se qualificando, né? Sempre A carreira militar sempre é uma saída, né? A carreira isso, militar. Só que nem todo mundo se adapta, né? Todo mundo pois consegue é. fazer carreira militar. Isso, aí em relação à carreira militar, eu tenho um aluno, se ele tiver aí, não sei, não vi, é chamado Josinaldo, que foi Conheço. um dos que entraram agora há pouco nas Forças Armadas. Ele, quando chegou para estudar comigo, ele não tinha ainda em mente o que é que ele queria. Eu sempre gosto de perguntar aos meus alunos quais são as perspectivas que eles têm com a música, né? O que é que ele quer, o que é que ele almeja, né, através da música. Porque se você não sabe o que é que você quer, você não traça, você não projeta, né? Você não se articula. Aí eu comecei a conversar com ele. Eu disse, olha, é necessário que você saiba o que é que você quer. Porque se você não souber o que é que você quer, você não vai saber para onde você vai ter que chegar. Então você não vai traçar objetivo, você não vai ter metas, você não vai ter nada. Então, se você tiver fim de estudar, você estuda. Se você não tiver fim de estudar, você não estuda, porque você não tem um objetivo. Você precisa ter um objetivo. E aí, nessa questão do objetivo, aí o que é que você pode fazer nessa questão do objetivo? Você tem que traçar as metas. Você traçar as metas de curto prazo, as metas de médio prazo e as metas de longo prazo. E aí você vai cumprindo essas metas. E aí ele disse, não, professor, realmente eu tenho que... Aí foi quando ele acordou, né? Porque ele, geralmente, ele tem uma musicalidade muito boa, só que ele não tinha essa questão, sabe? Não tinha essa visão. E a gente começou a trabalhar, né, com ele, justamente com esse foco dos concursos militares. Aí ele tentou a primeira vez, não passou, aí disse, agora, veja só, você tem que ver o que é que você não passou, qual foi o problema. Aí viu o que era, e pronto, você agora trabalha mais isso aqui. Você não vai deixar de trabalhar as outras coisas. Você vai focar um pouco mais no que você foi na dificuldade, né? No que você falhou. E as outras coisas você continua. E aí, graças a Deus, e foi até interessante porque ele conseguiu dar o restart, né? E em dezembro, e quando foi janeiro, foi-se embora. Olha, a gente tem alguns comentários aqui, o pessoal que está assistindo. Tá me Ah, escutando bem? tô, Tá, né? tô. Pronto. Janete, pode ser sua aluna, não sei. É, Ela
galo pela galinha d'água Eita. é de Samuel Santos. Isso. Piquet está comentando aqui. O Leonardo Salazar, consultor do Sebrae, inclusive que participou de palestra na prova musical, tem um livro muito bom, Músico Limitada. Aborda assuntos referentes ao empreendedorismo na música. Então, é sempre bom ler também, né? É, muito bom. Música e Mercado também, tem um livro muito bom, Música e Mercado também, que é um livro muito bom também. Você lembra do autor? Não, não lembro. Lembro não. Mas esse ator, ele parece que é recifense. Eu tenho esse livro, ele está lá dentro. Professora David comenta. Na verdade, o título de graduação é necessário para conferir o ingresso em concurso público. Vejo que todos saibamos da sua competência, professor Flávio. E é importante ter a graduação, né? É verdade. É verdade. Mas, assim, essa questão da graduação, né? É a questão da formação, né? Mas eu acho que eu aprendi, foi interessante, porque eu aprendi, foi no dia a dia, né? Foi no dia a dia mesmo. A questão da docência foi dia a dia aí com os alunos na escola, foi lá no Rotary, foi lá nas outras escolas que eu passei, que eu vou citar daqui a pouco. A professora, uma vez eu vi a professora Eliana Caldas, até num programa de televisão na TV Universitária, ela falando sobre isso, né? Ela sempre foi concertista, né? Sempre foi concertista. E excelente concertista. E ela passou a ensinar depois. Viu ensinando. Ela não tinha licenciatura. Aí ela falando dessa experiência dela, quanto ela aprendeu, ela aprendeu a dar aula, né? Isso. Na prática, ensinando. A gente não assim, se torna professor do dia para a noite. A gente vai É verdade. É verdade. É uma caminhada, né? É uma caminhada. E a graduação, ela confere o título, mas a docência, ela é diária, é uma caminhada, é uma jornada que a gente tem que traçar dia a dia. Né? Hoje a gente tem uma experiência diferente de docência, né? Uma situação Isso, justamente. A gente está tendo que reaprender, a gente tá tendo que aprender a trabalhar com a tecnologia. Né? Cris Guimarães comenta aqui. Tem que existir novos projetos de criação de grupos que possam empregar nossos músicos pernambucanos. A questão do criar grupo. Empreendedores também, né? Fala aí um pouco. Isso. Você já criou algum grupo? Tem grupo formado? Já teve essa experiência? Rapaz, a gente tinha um grupo, quando a gente entrou aí no centro, eu sempre digo isso para os meus alunos, olha, a importância de você estudar junto, que é uma coisa que vem se perdendo. E eu tenho dito isso para os meus alunos, né? Que é fundamental você se juntar para estudar. Porque um incentiva o outro, você aprende um com o outro. E aí, quando eu estudava na escola, a gente formou um grupo, eu, Flávio, Evandro e Elias. Foi o Quarteto Brasil Sax. Eu estava até olhando nas minhas coisas hoje, dando uma revirada nas minhas coisas. Então, a gente, com o Quarteto Brasil Sax, a gente botou um projeto pelo SESC, e aí a gente fez um circuito pelo SESC. A gente fez SESC Recife, SESC Caruaru, SESC Arco Verde, Petrolina. Na época não tinha Triunfo ainda, não tinha outro SESC. E a gente fez Garanhuns. Pronto. Com esse grupo. Né? E aí a gente chegamos a gravar um CD demozinho, né? Não profissional, mas ele gravou. Ele gravou para a gente ver como é que estava o quarteto. E a gente também participou, né? Que na época a gente teve o encontro de saxofonistas, né? Que, infelizmente, foi um projeto que parou. Infelizmente. Teve duas programações. Teve a primeira e a segunda, a gente participou.
um quarteto de sax. E aí eu tentei montar, né, com os alunos na escola. A gente ainda montou ainda, fizemos a apresentação na Universidade Federal, fizemos a apresentação que o grupo até na época tinha um aluno que era de Portugal e a gente botou, era BRP Sax, e a gente se apresentou em Vitória de Santo Antão, na Semana da Música lá, a gente se apresentou na Semana da Música da Universidade Federal, né? Então é importante, essa questão do grupo ela é importante. Muitas vezes você forma um grupo sem a pretensão de ganhar dinheiro, né? Porque aqui também eu acho que o objetivo principal não deve ser esse, ganhar dinheiro. Eu acho que ganhar dinheiro é o resultado de um trabalho, né? O dinheiro é o resultado de um trabalho, de uma construção de um trabalho, né? O dinheiro não deve ser o objetivo primeiro, né? Eu acho que você tem que prestar um serviço, né, de qualidade, pensar em formar esse grupo para você aprender a trabalhar junto. E depois, aí, se realmente você vê que dá para você ganhar o mercado, você corre atrás de projetos. E hoje a gente tem muitos projetos. Né? Tem a Inaná que está desenvolvendo um trabalho de empreendedorismo na escola, aí, fazendo esses projetos. A professora Melina também está lá, tá na escola também nessa área de projetos. Então, é muito bom. As meninas com um trio, né? A professora Cidicleia com um trio lá. Muito bom o grupo. Isso, muito fantástico. O grupo, o trabalho é muito lindo. É tanto que foi elogiado por Elba Ramalho, né? Não é brincadeira, não. É, A professora Deise comenta aqui, excelente objetivo, professor Fábio, essa meta é bem motivadora. Eu não sei em que ela se referiu. Foi algum momento da sua fala que ela disse que é um excelente objetivo, professor. Essa meta é bem motivadora. Josinaldo comenta, seu direcionamento foi primordial para mim, professor Fábio. olha ele aí, tá vendo? Josinaldo, né? Você citou ele, É, sargento, né? Sargento? isso. Tem outra também, que Rebeca, que passou pela escola também, que hoje tá. Rebeca, tem. Isso. Musicista da aeronáutica. Isso, e ela tá com um trabalho de amigo bem fantástico, ela tá cantando também, muito lindo o trabalho. Professor David comenta, professor Erilson pergunta a Fábio sobre Iane Marques. Iane teve. Iane Marques. É até Davi, ele sempre me fala isso. Ele aproveitou para fazer essa cobrança ao vivo. Iane Marques é interessante, assim. Ela esteve lá na escola, né? E me procurou para ter aulas particulares de saxofone. E aí eu dei aula. A princípio ela foi para a escola para estudar, né? Mas sabe como na época ela não era pentatleta. Ela só fazia natação. Ela fazia parte da equipe de Nikita, que era na perto do Carrefour, ali na torre. E aí, como ela fazia muito, ela competia muito, então não tinha como ter dias regulares, com aulas regulares, né? Então, aí a gente teve que correr para aula particular. Ela lhe deu aula particular ela durante um tempo, né? Muito, muito gente boa ela, muito gente boa, uma batalhadora. Graças a Deus que ela hoje venceu, né? Depois ela entrou para o pentatlo moderno, né? E aí ela se achou, né? Mas ela teve aula particular de saxofone comigo, Davi. Esse Davi é uma figura. Inclusive, apareceu uma vez na televisão, ela com saxofone, fizeram uma reportagem com ela. Isso. Você era o professor. E, eu dei aula de saxofone era. Inclusive, ela é de Afogada em Gazeira. A família dela mesmo é de Afogada em Gazeira. É. E tem A muita mãe dela é uma batalhadora. inspiração, né? Inspiração que ela precisa, né, também trabalhar essa coisa da inspiração Isso, é. na natação. Quando eu, quando eu ia dar aula na casa dela, o quarto dela era recheado de medalha. Tanta medalha que ela ganhava na natação. Muita medalha. Sempre foi competitiva. O professor Agostinho comenta aqui, seu trabalho é muito bom, professor Fábio. Obrigado, Professor professor. Agostinho, dê um alô para ele aí. Professor Agostinho, você é o mestre dos mestres. É o mestre dos mestres. Tem que pedir a benção para o senhor. Isso aí. Pronto. Assim, a gente já está quase chegando ao final, né, da nossa live. Aí eu queria que você deixasse um recado aí para essa turma
e a gente sem perspectiva, né? Porque você sabe que eventos vai ser a última atividade, né? A voltar ao É normal, verdade. exercícios. E aí a gente não tem casamento, não tem baile, não tem seresta, né? É verdade. E esse pessoal precisa, né, de uma subsistência. Qual o recado que você traria para esses jovens, para esse pessoal da É, música, né? O que pode é isso, assim, é, para todo mundo? assim, na minha visão, nós, né, deveríamos estar sempre unidos, né, como categoria, né, principalmente os que têm emprego, né, que têm o seu salário, né, todo certo no final do mês, que a gente pudesse estar observando, né, ao nosso redor essas pessoas que tanto precisam, né, do seu sustento, porque realmente não está fácil. Essa pandemia ela veio para complicar mesmo. Sobretudo, a gente sabe que quem trabalha com cultura, arte, né, com a arte, é sempre a primeira a ser cortada. Né? A arte é sempre a primeira a ser cortada naquela continha do final do mês. Né? O que é que você pode cortar? Você corta logo a aula de música. Né? E, então, assim, que a gente possa. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Isso não vai ficar para sempre. Né? E a gente tem que ter esperança nisso. Né? A gente não pode perder a esperança. Né? Tá difícil, tá. Mas a gente tem que ter esperança que vai passar. E hoje, eu acho que a gente precisa, mais do que tudo, procurar ter uma sanidade. Acho que a sanidade mental hoje, eu acho que ela é fundamental. Manter a sanidade, né? A gente não pode perder a nossa sanidade diante dessa situação. A gente tem que procurar manter a calma, né? Procurar continuar com os nossos estudos, né? A gente tem à disposição da gente algumas lives, né? É, algum, alguns cursos de formação, né? Online, que é também uma forma da gente estar ocupando a nossa mente, né? Para tirar um pouco o foco dessas notícias, né? Eu acho que se a gente desligar um pouco a televisão, né? Se desligar dessas notícias, né? De algumas redes de televisão que só traz, né, o pior, né? Acho que se a gente desligar um pouquinho dessas notícias, eu acho que ameniza. Não vai melhorar, né? Porque realmente está difícil. Né? Olha, lembrando, né, também que tem essa lei agora, né, que foi sancionada de Aldir Blanc, Isso, isso, vai dar uma isso, ajuda aí ao pessoal que tem meio, eu acho, que tem E trabalhos tem a lei de bem incentivo válidos também. na área de música. É, tem, tem outro projeto também, né, que chega a verba para o município através da Fundação de Cultura, né, que é um fundo, não lembro agora no momento qual é o nome desse fundo, mas as prefeituras eles recebem esse auxílio emergencial, né, para a cultura também, onde é por isso que a gente precisa estar antenado. Né? Eu estava até compartilhando em alguns grupos essa lei de incentivos, né, à cultura, que essa verba vai para o fundo de cultura das prefeituras e elas vão disponibilizar para os artistas, cada um do seu município. Né? E aí o músico ele tem que se cadastrar, ele tem que postar, tem que ter tudo. Aí a importância de você ter tudo certinho. Né? Ter vídeo, ter documento, ter tudo registradozinho para que você possa correr atrás desses auxílios. Né? É isso aí. Tá difícil, tá, mas se a gente buscar, né? A gente tem que buscar. A gente não pode também só ficar esperando, né, que o governo chegue até nós. Né? É. Ô, Fábio, a Januária está dando os parabéns aqui a você. Lindo o Continue. trabalho delas, parabéns para elas. É, Inclusive, olha isso rapidinho. Inclusive, a gente usou a música de vocês no vídeo do Instituto aqui de Avelima, viu? Instituto Maestros Pop, no videozinho a gente utilizou com a música de vocês, do São João. é isso aí. Linda, por sinal. Isso. Já tem só 2 minutos. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Né? Boa noite aí para o pessoal. E já agradecendo É, pela sua participação.
Eu gostaria de agradecer uma pessoa eu acho que essa pessoa é mais do que especial, né? Que é a minha esposa, né? Eu acho que nessa minha carreira musical muito corrida foi assim que esteve sempre ao meu lado, né? Sempre foi meu braço forte, né? Sempre me apoiando, sempre entendendo, né? Que muitas vezes a gente nessa profissão a gente precisa estar longe, né? Fisicamente, né? Mais perto. Inclusive assim, rapidinho só para terminar. Inclusive assim, por que eu estou agradecendo? Porque eu ia contar o fato, acabou passando. A gente, com um mês de casado, eu passei 15 dias, 15 dias fora, em Curitiba, para fazer um curso, que foi um curso que foi patrocinado pela escola. Isso em 95. Eu casei em 94, 95, em janeiro a gente foi para Curitiba fazer esse curso. Eu gostaria de agradecer, né, a você, Eris, pelo convite, né? Muito bom esse projeto, né? Segunda e primeira tem trazido muitos temas que são bastante relevantes para a nossa comunidade, né? Não só para a nossa comunidade, mas acho que para a cultura de forma geral, né? Tem somado bastante. Obrigado. Espero que tenha. Isso aí. Eu vou encerrar aqui a live. Foi ótimo. Vou encerrar aqui a live, certo? E vai estar gravada lá no canal do YouTube da ETSM e também no IGTV. Né? Quem não assistiu pode ir lá no IGTV da página da ETSM no Instagram. Vai estar salva. Ok? Ok. Abração, Obrigado a todos que estiveram até agora conosco, né? tchauzinho. Valeu, tchau.